Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa última rodada formativa com foco no material Aprender Sempre de 2021, a ser desdobrada com professores no dia 15 de dezembro, próxima quarta-feira. A intenção da reunião de hoje é a continuidade do planejamento de aulas das semanas de estudos intensivos, visando a recuperação e o aprofundamento das habilidades essenciais ainda fragilizadas, identificadas através dos processos avaliativos pelos quais os estudantes passaram. Assim, conforme vemos na tela, os objetivos de hoje são discutir os encaminhamentos para apoiar o trabalho do professor quanto ao desenvolvimento de ações para a retomada e aprofundamento das aprendizagens e refletir sobre o ensino da língua materna, tendo como eixo a leitura como ponto de partida para o desenvolvimento dos demais eixos, que são a oralidade, análise linguística e semiótica, e sempre culminando na produção textual. E na agenda formativa da SEDUC, nos canais Laranja, no dia 15 de dezembro, haverá 3 momentos na agenda formativa, conforme vemos aqui na tela. O primeiro momento, a reunião de trabalho, onde serão feitos ali encaminhamentos para apoiar o trabalho do professor. No segundo momento, os objetivos ali das formações, das transmissões, focados em cada ano ou série. E no terceiro momento, o momento de desdobramento da pauta dentro da unidade escolar. A Lília e eu, tanto nas ATPC quanto nas reuniões de desdobramento, tratamos com vocês a questão de o ensino da língua partir sempre do texto. Inclusive, na ATPC da semana passada, no dia 8, nós trouxemos à luz algumas reflexões, desde lá dos PCN até a BNCC. E aí, para aprofundar um pouco mais essas reflexões acerca da leitura e do ensino da língua portuguesa, nós trouxemos um vídeo da Nova Escola, o qual, além de explicações, contém aí o relato de uma professora que explica como articula as próprias aulas. Vamos então ao vídeo? A BNCC, de fato, retoma a proposta que já apontavam os parâmetros curriculares nacionais, ou seja, trabalhar a gramática de forma contextualizada. E pensando em toda a trajetória, todo o avanço que houve quanto à metodologia de ensino de língua portuguesa, não dá mais para pensar no ensino de gramática que seja estanque, em que o aluno vá aprender regras de concordância sem depois utilizá-las na sua produção. A base curricular traz um ponto muito importante, que é a centralidade do texto. Todos os conteúdos, objetivos, habilidades, procedimentos partem de um trabalho com o texto. Por quê? Porque é no texto que a língua se concretiza. E mais ainda, são nos gêneros de texto que a língua se concretiza. Eu acho que a escola tem que trabalhar com uma variedade de gêneros, isso é muito importante. Mas cabe ao professor escolher alguns desses gêneros, dessa variedade, para ele aprofundar, verticalizar o estudo, porque ele não vai dar conta de verticalizar todos os gêneros. E pensando na formação da cidadania, eu escolho no 9º ano alguns gêneros que busquem formar o aluno também como cidadão. Dentre esses gêneros, um gênero por excelência é o artigo de opinião. Eu busco trazer para o aluno diferentes exemplares do mesmo gênero, para que ele possa conhecer de que forma esse gênero se constitui linguisticamente, tendo em vista os diferentes autores, quer dizer, não pegar um único autor, um único exemplar. Mas para tomar contato com esse texto e para compreender bem o texto, o que nós fizemos antes? Pode falar, Marina. A gente viu os conceitos que a gente ia precisar saber para conseguir entender o texto, porque a gente não sabia. Isso, por exemplo, Tirania, quem era o Daniel Ortega. Os gêneros são sempre trabalhados dentro das sequências didáticas. No primeiro momento, quando eles começam a entrar em contato com o gênero, eu procuro trabalhar com eles a importância social desse gênero. Em que espaço ele circula? Quais são as condições de produção desse texto? Quem são os leitores que buscam
fazer uso desse gênero. Mais um exemplo, agora no último parágrafo de retomada de ideias. Fala, Sô. Algo assim? Algo assim. Algo. Um outro pronome que serve para retomar uma ideia que apareceu antes. O trabalho com a leitura se dá em várias camadas. Uma primeira camada é a compreensão do texto, aquilo que a gente faz a primeira vez que lê um texto. Depois, a professora Jaqueline vai olhando para os efeitos de sentido e analisa quais regras gramaticais estão sendo utilizadas para provocar aquele efeito. Com isso, ela ajuda o aluno a ter consciência de como é que o autor usou a regra e a utilizá-la na produção dos seus próprios textos. Qual é o papel das adjetivas nesse momento, Ana? Fazer uma contextualização. Ajudam na contextualização, ou seja, elas explicam ou apresentam quem é quem. O Daniel Ortega. Então, elas têm esse papel de expandir informações a respeito do Daniel Ortega. Concordam comigo? Muito bem. Quando nós vamos discutir quais os recursos linguísticos dos quais o autor fez uso para construir a argumentação, qual é o objetivo? É fazer o aluno perceber que tudo aquilo que ele vem estudando na gramática ao longo dos anos, esse conhecimento linguístico, deve ser usado no momento em que ele vai tomar contato com o texto. Então, ele perceber que desde a seleção lexical, dos substantivos, dos adjetivos, das escolhas que ele faz acerca dos tipos de construções de períodos que estão presentes ali, tudo isso tem uma importância muito grande, tudo isso é estratégico, não é uma escolha que o autor do texto fez por acaso, mas que existe uma intencionalidade que perpassa todo o texto. Agora, vocês já estão também planejando o seu texto, vocês também vão produzir um artigo de opinião. Até agora a gente fez um percurso como leitores do gênero, e agora? Nós vamos nos tornar produtores do gênero, nós vamos também fazer uso de um outro repertório que nós estamos construindo nas aulas de língua para poder produzir os nossos textos. Quando eu vou trabalhar com eles a produção de texto, de certa forma, eu retomo as mesmas etapas que eu fiz com relação à leitura. Num primeiro momento, discutir com eles temas que estão vinculados à realidade, temas que possam ser discutidos, que possam contribuir para essa formação à cidadania. O tema que eu escolhi é a liberação da caça das baleias em Florianópolis. Foi recusado a liberação em Florianópolis, mas causou grande polêmica. E também eu pesquisei algumas propostas, alguns objetivos que o Japão tem com essa liberação. Enquanto ele faz a primeira versão, o aluno pode dialogar com seus pares, dialogar com o professor. Ou seja, a produção de texto, ela pressupõe também uma atividade colaborativa, diferentes olhares, não só o meu, mas também dos colegas. Feita essa primeira etapa, o aluno entrega para mim a primeira produção e eu procuro fazer uma correção que não seja uma correção pura e simplesmente voltada a questões notacionais. Mas eu procuro fazer uma correção que seja orientadora, para que ele possa realmente melhorar o seu texto em tudo aquilo que seja necessário. A professora Jaqueline desenvolveu uma sequência didática para o trabalho com artigo de opinião. Numa sequência didática, a gente articula a oralidade, a produção de texto, a leitura e a análise linguística. É preciso desenvolver sequências didáticas com muitos gêneros de texto para que a gente amplie o letramento desses alunos e os torne habilidosos, capazes de escrever e ler muitos gêneros de texto. O professor não é só aquele que vai conduzir a aula, que vai orquestrar todas as atividades. O professor vai ser aquele que vai possibilitar com que essas potencialidades venham fora, para que o aluno perceba que tudo aquilo que ele constrói nas aulas se tornou o arcabouço do qual ele vai fazer uso para se colocar no mundo, para expressar a sua opinião, para ter uma voz
E isso vai ser um exercício que ele vai levar para a vida toda, que não vai se limitar à sala de aula. Muito bem, excelentes as explicações e exemplos trazidos nesse vídeo. Lembrando que o link de acesso encontra-se aqui, logo abaixo na descrição. E agora, trazemos a vocês um recorte dos estudos das professoras Ingedori e Vandelias, publicados no livro Ler e Compreender os Sentidos do Texto. Esse livro faz parte do acervo do professor, é um material de estudo bastante importante para nós professores de língua portuguesa. O livro é dividido em 9 capítulos. Nesses capítulos são apresentadas não só as contribuições teóricas da linguística textual para o ensino contextualizado da língua, da mesma forma como é previsto ali na BNCC, mas também há alguns desdobramentos e exemplos de atividades de leitura para cada tópico, para cada objeto de conhecimento que elas trazem. A parte teórica trazem aí esse exemplo. É bem interessante, vale bastante a pena conhecer, caso alguém ainda não tenha tido a oportunidade de fazer essa leitura. Bom, nessa obra, a leitura é assumida, como, abre aspas, uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo. Fecha aspas. Então, a fim de fortalecer a discussão sobre essas práticas de leitura e de produção textual, e procurando também estabelecer relações com concepções definidas pelos mais recentes estudos da linguagem, que orientam aí o ensino da língua portuguesa, é necessário compreender que as práticas de leitura e produção são processuais e interativas, e que é através do trabalho com diversas habilidades que relacionam-se às competências leitora e escritora, que os estudantes vão assimilando e construindo esse rol de saberes que vão envolver diversas esferas, cognitiva, emocional, histórica, social, envolvendo também diversos conhecimentos, que podem ser enciclopédicos, linguísticos, literários, interacionais. Então, conforme nós vemos aqui na tela, o texto é entendido como um processo, e ele é um construto linguístico vinculado às práticas sociais e culturais, cujo sentido é dado a partir de elementos contextuais. E por isso é importante retomar os processos de leitura e de produção textual, agora no final do ano letivo, possibilitando que os estudantes tenham momentos de aprendizagem para aprofundar esses conhecimentos, reconhecendo que a leitura e escrita não se limitam ao domínio do componente curricular língua portuguesa, mas de todas as áreas do conhecimento. E também a leitura não se trata apenas de uma decodificação da palavra ou da frase ou dos textos. Trata-se de uma construção de sentidos, assunto que a Lília e eu também já trabalhamos em ATPC com vocês, a partir de diversos fatores, E por isso, quando nós somos levados, nós professores, a planejar atividades de leitura e de produção para os nossos estudantes, tal como o vídeo da professora que nós assistimos ainda há pouco, nós precisamos possibilitar a interação dos estudantes com os textos de variados gêneros, para que eles possam conhecer propósito comunicativo, as temáticas, as características e toda a organização linguística que se materializa ali no texto escrito. Então, nesse sentido, formar leitores significa possibilitar o desenvolvimento de habilidades que levem os estudantes a inferir, a criar hipóteses, a analisar, a discutir, a refletir, a argumentar, compreender, produzir, possibilitando assim o desenvolvimento integral, ativo e interativo desse estudante. Eu agradeço a atenção de todos e agora eu passo a palavra à Lilian. Obrigada, Thaís. Olá, professores. Bem, como vocês veem nesta tela, nós temos o trabalho com leitura e produção textual a partir dos gêneros textuais. As práticas de leitura e de produção textual, então, sejam elas orais ou escritas, podem ser exploradas quanto à reflexão do conteúdo temático, a estrutura composicional, as características estilísticas, a relação entre os textos e também o objetivo comunicativo. Vejam na tela. No centro, nós temos os gêneros textuais e em volta dele, ou deles, tudo que está ligado a eles.
Então, nós temos o tema, a composição, o estilo, a relação entre os textos, o propósito comunicativo, bem como o público-alvo. Então, tudo isto está envolto no gênero textual. Lembrando que estes processos, cada um destes processos, são interrelacionados, estão sempre ligados. É que aqui foi feita uma separação apenas para fins didáticos, mas no planejamento pedagógico, as atividades de leitura, análise linguística e semiótica e produção textual precisam estabelecer estas relações. Bem, as atividades de leitura, elas possibilitam que os estudantes acessem o conhecimento e reconheçam os textos com os quais interagem. E, a partir disso, construam repertórios enunciativos e textuais. As atividades de análise linguística e semiótica direcionam o olhar dos estudantes ao uso e reflexão da língua, de modo a instrumentalizá-la e a reconhecer elementos para a construção de efeitos de sentidos no texto. Já nas atividades de produção de texto, os estudantes são direcionados a mostrarem seus posicionamentos, tanto oral como escrito, assumindo assim valores e crenças. É sempre importante, então, professores, pensarmos em um planejamento que contemple a articulação destes processos, reconhecendo que as práticas de leitura, reflexão e organização linguística e semiótica e produção de texto são processos de construção de sentidos complementares e podem ser explorados em relação. Então, ler para escrever e escreve-se para ler. Como podemos observar, então, essas práticas abarcam as dimensões textual e discursiva, que são mobilizadas pelos gêneros. Vamos ver agora, então, um vídeo que retoma um pouco a questão dos gêneros textuais ligados às tipologias. Vamos lá? E aí, pessoa, beleza? Professor Guga Valente aqui com você mais uma vez para falar hoje sobre gêneros textuais. Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações a respeito dos novos vídeos que a gente fizer. Muito bem, hoje eu vou falar brevemente com vocês sobre gênero textual, mas não tem como a gente falar de gênero textual sem a gente fazer a comparação com tipos textuais. Por isso, eu vou adotar aqui uma metáfora que eu gostaria que você me acompanhasse, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você come farinha de trigo? Assim, você pega a farinha de trigo, pega uma colher e come assim? Não. Muito bem. O que você come? Você come bolo, você come pão francês, você come rosca, você come várias coisas que utilizam a farinha de trigo para ser constituídas, não é mesmo? Muito bem. Então a gente vai entender que a farinha de trigo é mais ou menos como o tipo textual. Os tipos textuais não são de fato aquilo que a gente produz. A gente usa os tipos textuais para, na verdade, produzir os gêneros textuais. Os gêneros, na minha metáfora, seriam o pão, a rosca, aquilo de fato que você consome, beleza? Então os tipos textuais se limitam a 5. Alguns autores falam em mais, mas 5 tipos textuais dão pra gente uma boa noção do que é isso. Então eu tenho a narração, eu tenho a descrição, eu tenho a exposição, a argumentação e a injunção, que são aquelas sequências textuais que levam uma pessoa a fazer uma coisa que ela não dá conta de fazer sozinha, como por exemplo uma receita que indica, faça isso, faça aquilo, tá? Ah, Guga, mas você acabou de falar que o tipo textual não é o que a gente produz? De fato, o que a gente produz é a receita. O tipo textual compõe a receita. Outro tipo textual que também se utiliza, outro gênero textual que também se utiliza da instrução, pode ser, por exemplo, o tutorial de internet. Às vezes você não sabe como fazer alguma coisa, você vai lá na internet e acha lá como fazer tal coisa. Aí lá tem o passo a passo. Beleza? Aquilo não é uma receita, é um outro gênero, é um tutorial. E ele se utiliza do quê? Do tipo textual, injunção, instrução para poder acontecer, ok? Então, de posse desse entendimento de que os tipos textuais são uma matéria-prima que a gente utiliza para produzir os gêneros, vamos começar a falar agora sobre o que são gêneros textuais. Os gêneros textuais são, na verdade, composições textuais mais ou menos estáveis. Isso significa dizer que, com o passar dos anos, esses textos sofrem algumas alterações,
Alguns deixam de existir, outros gêneros passam a existir com o passar do tempo, e o que a gente percebe é que esses textos têm sempre uma função social. Beleza? Qual que é a função social de um texto? Por que a gente escreve? A gente escreve para a gente poder pensar por escrito, tá? Para demonstrar os nossos pensamentos e as nossas necessidades. Os gêneros, por outro lado, não se limitam a 5, como acontece com os tipos textuais. Aí a gente está falando da casa de milhares de gêneros, tá? E de gêneros que surgem e que nascem todos os dias. Então, um exemplo de um gênero que a gente hoje não produz tanto mais, o diário. Antigamente era muito comum que as pessoas escrevessem diários pessoais, em que elas colocassem no papel registros da sua vida, que contassem coisas das quais elas vivenciaram, né? E que era uma situação que passou e não contava aquilo para ninguém e escrevia aquilo no diário. O que aconteceu com o passar do tempo? As pessoas foram perdendo o hábito de escrever esse gênero, tá certo? Em 99 surge uma modalidade de texto que vem a passar por cima do que era o diário, que é o blog. Aí a gente está falando de um gênero digital. Hoje nem é gênero mais, né? Não dá nem para a gente pensar em blog hoje como gênero, a gente pensa em blog como suporte, como plataforma. Mas quando surgiu em 99, o blog era o quê? Era um diário pessoal, porém postado na internet. Isso mostra um comportamento social diferente. As pessoas não agem mais da mesma forma que elas agiam antes. Elas agora produzem textos para que todos saibam aquilo que elas vivem. Aí, em meados dos anos 2000, acredito que ali por volta de 2004, mais ou menos, surge uma rede social de muito sucesso chamada Twitter. Twitter em inglês, né? Em português a gente fala Twitter mesmo. E com o Twitter a gente tem ali um gênero textual novo, que não existia antes, que é o tweet. Beleza? Em princípio, esse tweet deveria ser escrito em no máximo 140 caracteres. E o Twitter vem com uma proposta de ser um microblog. Então, assim, veja, de 99 para 2004, poucos anos depois, a gente já teve uma transformação, porque aí o blog pessoal acabou ficando em segundo plano, hoje é um gênero também praticamente esquecido, tanto que a gente tem blog de qualquer coisa, menos de vida pessoal, né? As pessoas têm colocado menos questões ligadas às suas vidas pessoais. Em compensação, o Twitter até hoje está bombando. Sofreu uma alteração tempos atrás, quando ele passou a ter o dobro de caracteres, 280 caracteres, possibilitando as pessoas que dissessem um pouquinho mais sobre o dia a dia delas, sobre a vida delas. Então é muito característico que o tweet não tenha acento, não tenha ponto, que as pessoas escrevam ali sem muita concordância, porque aquele é um ambiente completamente informal e a pessoa está escrevendo com uma mão ali enquanto a coisa está acontecendo. Então não está preocupada de fato em manter uma linguagem polida, em fazer um texto, nossa, todo bem fechadinho, como se estivesse escrevendo a redação de uma lei. Não é isso. Então o que acontece? Todos os dias um gênero morre, um outro gênero nasce. Eles atendem a quê? Atendem às nossas necessidades. Os textos surgem porque nós precisamos deles. Todos os dias a gente está produzindo gêneros. Você talvez não perceba, mas você produz muitos gêneros no seu cotidiano, tá? Uma conversa que você tem com uma pessoa, por exemplo, pelo WhatsApp, você está produzindo um gênero. Um tweet que você posta lá na rede social é outro gênero, tá? Uma postagem que você faz no Instagram, aquela legenda da foto do Instagram, é um gênero textual específico. Tá certo? Você não encontra a legenda do Instagram em outro lugar que não seja o Instagram, porque é um gênero específico daquele lugar. Nós temos gêneros muito populares, beleza? Notícia, reportagem, que são textos que estão dentro do âmbito jornalístico, e temos outros que não são tão populares assim, que às vezes são muito restritos, né? Como, por exemplo, você pegar um texto que corre dentro de uma empresa, como uma circular. Esse é um texto, por exemplo, que é da matéria redação oficial. A circular tem todas as características muito regulares, você precisa seguir aquela formalidade para que você possa atingir aquele texto em todas as suas características. Diferente de outros textos, como uma postagem no Facebook, que basicamente a gente faz do jeito que a gente achar melhor, não é? Então o gênero tem todas essas possibilidades aí. Além daquelas tipologias que a gente colocou, o gênero ele pode se apoiar não só em uma, mas em mais de uma tipologia. Vamos pensar, por exemplo, do ponto de vista literário. Se a gente pensar, por exemplo, num conto, o conto ele é prioritariamente narrativo. Ou seja, ele conta uma sequência de fatos de um personagem num dado tempo, tá? Com uma série de elementos ali dentro. Mas o texto não precisa ser só narrativo. Pode ser que no meio desse conto nós tenhamos uma passagem que seja expositiva,
nós podemos ter uma parte que seja descritiva e até mesmo argumentativa. Alguns autores fazem denúncias sociais em seus textos e aproveitam as narrativas para poder inserir ali elementos argumentativos para defender seus pontos de vista. Ou seja, eles saem do campo da metáfora ou saem do campo da alegoria e vão mesmo ali para o posicionamento crítico dentro dos seus textos, pela voz dos personagens, pela situação em que a história ocorre. Resumindo, o gênero tem muitas formas de ser produzido. O que você precisa entender sobre o gênero textual? Que ele atende a uma necessidade discursiva. E toda vez que você produz um gênero, você precisa estar inserido nisso. Ah, Guga, mas e se for um exercício da escola? O professor está pedindo para eu me colocar no lugar de um jornalista. Eu não sou jornalista, eu sou um estudante do ensino médio. Então, é um momento em que você tem que ler artigos de opinião e tentar se colocar. Se eu fosse um articulista, o que eu escreveria? Como é que eu posicionaria o meu texto para leitores do dia a dia? Eu poderia usar uma linguagem informal? Eu poderia usar, por exemplo, um palavrão, alguma coisa nesse sentido? Então a gente tem que pensar, no jornal vai aparecer palavrão? Um texto tão sério para poder convencer as pessoas a adotar um ponto de vista, eu vou adotar uma linguagem muito informal? Então tudo isso a gente precisa pensar na composição do gênero. O que você precisa ficar na sua cabeça é que os gêneros são fluidos, eles estão em constante transformação e eles se utilizam dos tipos para poder acontecer. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência mais uma vez, convido você a se inscrever nas nossas redes sociais, não esqueça de dar seu joinha aí na nossa aula, tá? Favoritar, faça comentários, eu adoro responder os comentários de vocês, as perguntas que vocês fazem, beleza? Vamos interagir e a gente se vê no próximo vídeo aí, beleza? Valeu, até a próxima! Bem bacana este vídeo, né, professores? Ele nos faz retomar, então, alguns pontos importantes para o ensino dos gêneros, não é mesmo? Agora, então, propomos que vocês levem esta discussão que está na tela para o momento formativo da ATPC. Então, que vocês discutam em grupos com os pares como propor a avaliação da aprendizagem das práticas de leitura e também de produção textual, considerando o processo formativo do estudante. Entendemos então que esta discussão vai trazer aí grandes contribuições para as próximas semanas, para o planejamento, aliás, das próximas semanas. É sempre importante lembrarmos, né, o que precisa ter dentro dessas atividades de leitura e escrita. E é isso que nós temos na tela agora, então. No centro, nós temos as atividades de leitura e escrita, e em volta tudo o que elas precisam ser. Então, elas precisam ser interativas, elas precisam ser intencionalmente definidas, tematicamente orientadas, articuladas a aspectos linguísticos e pragmáticos, materializadas em gêneros de textos, articuladas a outros textos, polifônicas e reflexivas. Então, as atividades de leitura e de produção textual, como podemos observar, envolvem uma complexa articulação entre conhecimentos enciclopédicos, linguísticos e interacionais. Nesse sentido, é imprescindível, então, que a proposta pedagógica materialize esses aspectos a partir das práticas de linguagens mobilizadas pelos gêneros textuais e eixos do ensino de língua portuguesa, que relembramos então são a leitura, oralidade e análise linguística e semiótica. Envolver os estudantes em práticas de produção textual mobiliza-os às atividades que não se restringem ao escrever, e sim também ao ler, analisar e refletir a língua. Desse modo, quando os estudantes escrevem, pressupõem um trabalho de leitura, interagindo com ideias, saberes e pontos de vista de outros textos, tendo a possibilidade, então, de assim analisar, comparar, comentar, criticar, refutar, avaliar e assumir posicionamentos, a partir da experiência com o outro por meio dos textos em diversos gêneros. E a partir de agora, vamos pensar, então, em ações para fortalecer essas práticas de leitura e escrita na escola. Aqui apresentamos algumas reflexões para fortalecer este planejamento, tendo como foco a implementação da sequência de atividades do Aprender Sempre.
com a estratégia de planejamento reverso, ou seja, que é aquela estratégia onde nós refletimos o propósito macro do que é posto, no caso da sequência de atividades, que é o desenvolvimento da habilidade. Entre outras atividades, para o desenvolvimento das habilidades que estruturam as sequências, temos a prática de produção textual, que entendemos como um processo criativo, porque a partir da interação que é estabelecida em sala de aula, leva os estudantes à compreensão, à análise e à aplicação de conhecimentos relativos à língua e linguagem, para a produção de textos em diversos gêneros. Assim, desenvolver o planejamento reverso no contexto das SA, tendo a produção textual no centro da análise, envolve: número 1, priorizar aprendizagens e identificar os resultados desejados. Então, é o momento da leitura e produção textual. Então, é o momento de observar em que medida as habilidades dialogam com a atividade de produção textual proposta, reconhecendo os resultados desejados. Em um segundo momento, determinar evidências aceitáveis, ou seja, determinar o que se vai construir de evidências para verificar se os estudantes aprenderam ou não. E, por fim, é chegado o momento de planejar as experiências de aprendizagem, ou seja, planejar as atividades, estabelecendo a coerência entre o que se espera e o que vai ser direcionado ao estudante. Planejar para a produção textual é possibilitar que os estudantes reflitam sobre o uso da língua nas práticas sociais. A produção textual ela pode ser direcionada a partir da mobilização de outras atividades anteriores, como o direcionamento de uma questão, tarefa ou até mesmo de um problema motivador, que suscite o envolvimento do estudante e envolva também pesquisas corporativas para a construção de repertório enciclopédico, linguístico e dos gêneros que são explorados. Esses processos de aprendizagem eles devem ocorrer para a aquisição de novos conhecimentos, para permitir a compreensão do objeto de conhecimento e para desenvolver novas habilidades que permitam a construção, criação dos textos, que geralmente é apresentado já dentro da sequência de atividades. No próximo slide, então, professores, nós discutiremos as formas de construção de evidências, que é uma temática pertinente e necessária para a avaliação da aprendizagem e também para o desenvolvimento do planejamento pedagógico. Então, como priorizar as aprendizagens e identificar os resultados desejados? Então, aqui na tela vocês têm uma sugestão, que é o trabalho com a sequência de atividades 1, volume 3, da terceira série do ensino médio, e também com a sequência de atividades 2, também da terceira série. Então, falando da sequência 1, a habilidade é localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir a argumentação. Já na sequência 2, a habilidade é ler, compreender, analisar e interpretar textos dissertativos argumentativos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Então, em ambas sequências, em ambas habilidades, o objeto de conhecimento é a argumentação. Então, isso é o que eles têm em comum, o que as sequências, têm em comum. E estas duas habilidades, elas levam os estudantes ao trabalho com a leitura, com a compreensão e com a análise de textos argumentativos. Então, dessa forma, refletindo sobre as suas características textuais e enunciativas. A ideia, então, é, dentro deste trabalho, estruturar um trabalho pedagógico que leve os estudantes a convencerem o leitor, por meio da defesa de um ponto de vista, a partir do uso de argumentos pertinentes. Essas habilidades, relembramos então, que são muito importantes ao processo formativo dos estudantes na educação básica, tendo em vista que elas fortalecem a criticidade, a autonomia e o protagonismo, podendo ser exploradas a partir de diversos gêneros textuais, tá bem, professores? Não só nos artigos de opinião, mas também nas cartas abertas, nas cartas do leitor, por exemplo, dentre outros. E podemos ainda também pensar em outros gêneros, que mesmo não apresentando a predominância do tipo textual argumentativo, possibilitam também ao locutor imprimir pontos de vistas, como em entrevistas, comentários e debates, por exemplo.
É importante lembrar que a revisitação das habilidades do aprender sempre, com foco na argumentação e nas práticas de leitura e produção textual, está ligada à etapa de construção de diagnóstico deste planejamento. É pertinente sempre fazer o levantamento das aprendizagens dos estudantes para, a partir desses reconhecimentos, observar o que eles aprenderam e o que necessitam ainda aprender, para assim conseguirem avançar nas aprendizagens. Depois disso, então deste diagnóstico, é que é possível definir e priorizar as aprendizagens para dar continuidade ao trabalho pedagógico. E como determinar, então, evidências aceitáveis? Bem, construir evidências de aprendizagem significa reconhecer o que se vai avaliar, no contexto das habilidades que foram selecionadas para o desenvolvimento da prática educativa. Pensando nas formas para a construção de evidências das aprendizagens dos estudantes, apresentamos a vocês, então, professores, possibilidades de recortes que podem ser feitos a partir do objeto de conhecimento argumentação. Então, observem que ele pode ser explorado tanto na sua dimensão discursiva como linguística e textual. Então, dentro da dimensão discursiva, nós temos ação de linguagem, formações sociodiscursivas, interdiscursos e os gêneros do discurso, então circulação, autoria e vozes. É possível aqui direcionar atividades que explorem o contexto de produção, focalizando as interações sociais que demandam intencionalidades comunicativas e se realizam em determinadas formações discursivas, delimitando então o que pode ser dito. E dentro da dimensão textual nós temos enunciados e relações lógicas entre os enunciados, movimentos argumentativos, plano de texto, tese, argumentos, tipos de argumentos e os efeitos de sentido. É possível aqui, então, professores, direcionar atividades com foco nas sequências textuais, na planificação do texto e nas relações isotópicas que formam o texto. Esses elementos, eles constroem a dimensão semântica e enunciativa, o sentido global do texto em um dado momento histórico e social. O que é importante, então, pensarmos para criarmos, então, a construção de evidências? Bem, primeiro, considerando as habilidades a serem trabalhadas, é necessário pensar nas aprendizagens que precisam ser avaliadas na atividade de leitura e produção textual. Neste momento, então, é preciso verificar o que se quer avaliar. Em um segundo momento, ainda considerando as habilidades a serem trabalhadas, é necessário analisar como o que está proposto na habilidade se articula com a atividade de leitura e produção textual. Terceiro, faz-se necessário refletir sobre o que é necessário examinar nas atividades de leitura e produção textual dos estudantes, estabelecendo relações entre as habilidades e as atividades propostas. E, por fim, é chegado o momento de definir como examinar, de modo a construir as evidências de aprendizagem. Planejando, então, essas experiências de aprendizagem. É muito importante, então, possibilitar aos estudantes atividades que requeiram a argumentação, oportunizando e fomentando a vivência dela na escola, sistematizando os conceitos próprios da argumentação, para que os estudantes dele se apropriem, a fim de utilizá-los conscientemente em práticas argumentativas orais ou escritas. Para isso, faz-se necessário organizar a ação educativa, tanto do ponto de vista metodológico como do ponto de vista organizacional dos tempos e espaços da turma, com foco na aprendizagem dos estudantes. Aqui apresentamos ações possíveis de serem desenvolvidas para potencializar o desenvolvimento das atividades em sala de aula. Então, a proposta aqui é organizar duplas ou trios para discutir temas, pesquisar, problematizar e levantar hipóteses. Então, aqui nós temos um trabalho colaborativo. Também desenvolver ações pedagógicas para a leitura compartilhada, análise linguística e a socialização de respostas das atividades. Então, aqui estamos trabalhando a leitura e análise linguística. E também estimular a produção de gêneros textuais variados para reflexões acerca da relevância da escrita. Aqui nós temos, então, a produção de textos.
Para fecharmos, então, na tela vocês têm as orientações para o planejamento da ATPC. Então, primeiro é importante revisitar e definir as habilidades e atividades dentro do próprio material do Aprender Sempre, com foco em práticas de leitura e produção textual, para o aprofundamento das aprendizagens por estes estudantes. Feito isso, é o momento de determinar as evidências aceitáveis para a verificação da aprendizagem, a partir das atividades também de leitura e produção textual. E por fim, é chegado o momento de pensar e desenvolver ações para fortalecer as práticas de leitura e produção, com foco sempre na progressão e no aprofundamento das aprendizagens. Então é isso, pessoal. Nas próximas telas vocês têm o QR Code para avaliar o encontro feito aí pela EFAP, e nas próximas as referências do que nós utilizamos aqui. Eu me despeço e agradeço imensamente a participação de todos vocês. Até a próxima!